Se você quer deixar o seu e-commerce ou qualquer tipo de empresa no piloto automático, fique nesse vídeo que eu vou te mostrar como. Olá pessoal, sou Diego Siciliano, sócio-diretor aqui no E-Commerce na Prática e hoje eu vou falar para vocês como você pode deixar o seu e-commerce ou qualquer outra empresa com um piloto automático. E quando eu falo em piloto automático, é claro que a gente não vai fazer assim e vai deixar a empresa no piloto automático, né? Precisa de uma preparação, precisa de uma estruturação. E antes mesmo de colocar qualquer empresa e o seu e-commerce no piloto automático, você precisa dar uma tração, você precisa iniciar algo. E essa atração você precisa desenvolver e ter umas competências diferentes quando você colocar essa empresa no piloto automático. E uma dessas competências na atração, né? É a execução, é a organização, é esse planejamento, é essa ativação e essa proatividade. Eu vou fazer aqui um exemplo, aqui uma analogia. Imagine um avião. Um avião, para você colocar o avião no piloto automático, antes disso, ele tem que alçar voo. Ele tem que ter uma tração ali, ele tem que ter alguém metendo a mão, executando as coisas, né? Olhando muito bem alguns indicadores que eu vou comentar também nesse vídeo, para ele começar a alçar voo. Só assim, quando ele começar a planar, quando ele começar a ficar num platô, você consegue colocar ele no piloto automático. Na tua empresa não é diferente, você vai precisar dar uma tração, dar uma escalada muito forte para você conseguir colocar no piloto automático. Eu vejo muita gente errando, tentando deixar a empresa no piloto automático no começo da empresa. Isso não existe, tá? Eu já estou quebrando essas crenças aqui de muita gente, achando que um ano de empresa talvez vai deixar tudo no piloto automático. Ainda não. Talvez não seja a hora. E olhando para essa analogia do avião, um exemplo lá, o piloto deixou no piloto automático, só que sempre vai ter algum copiloto olhando aquele piloto automático. E essa é uma outra sacada. Quando você deixar a tua empresa no piloto automático, precisa ter alguém olhando ali como um copiloto. E aí o que você faz? Você sai e vai ver como é que o voo está, como é que está a sua empresa. Vai ver como é que está os clientes, né, que são os passageiros, os outros colaboradores, que são as aeromoças. Você vai olhando para ver como é que está aquilo de lá. Mas chega num determinado ponto da sua empresa, quando você começa a deixar a empresa no piloto automático, automaticamente você vai ter que se tornar um engenheiro daquele avião, um engenheiro da sua empresa. E ao se tornar um engenheiro da sua empresa, você vai precisar colocar um novo piloto e um copiloto para conseguir aplicar as ações e deixar no platô usufruindo daquela tração que você conseguiu chegar. A estratégia de colocar a sua empresa no piloto automático não é apenas para você ficar tirando férias o resto da sua vida ou usar a empresa como caixa eletrônico. Não, é para você se tornar um engenheiro, você pensar na criatividade, aí são outras competências, mais criatividade e inovação. Você precisa criar, testar, colocar em prática, reduzir um pouco os custos e isso vai te dar uma inovação na empresa. Você olhando a empresa como engenheiro, olhando de fora, você vai começar a melhorar esse avião. Você vai começar a colocar esse avião mais rápido, um avião que talvez vai ter uma capacidade maior de passageiros, mais clientes na sua empresa. Você vai conseguir reduzir o custo, reduzir o quanto bebe aquele combustível daquele avião, que é exatamente os custos da sua empresa. Então, o piloto automático ele vem para isso. Aí você me pergunta, tá, beleza, Diego, entendi. Vou botar um piloto automático e eu vou... Cara, o que eu vou fazer? Como eu coloco isso? E esse vídeo eu vou trazer exatamente como você deve iniciar esse plano de sucessão para você deixar esse piloto automático na empresa e você trabalhar como engenheiro, olhando algumas coisas. Vamos lá para o flipchart que eu vou desenhar para ficar ainda mais claro esse plano de ação para deixar a sua empresa com piloto automático. Olha só, pessoal, eu vou desenhar uma estrutura aqui de uma empresa. A gente precisa entender que a empresa precisa ter uma estrutura bem elaborada para começar a pensar nesse piloto automático. Vamos lá. Eu vou fazer um desenho aqui, ó, de 3 circunferências. A gente precisa entender que uma dessa estrutura eu chamo de Marcon. O que é isso?
é o marketing e o comercial. A outra estrutura eu chamo de operações. E a terceira é a parte administrativa e financeira da empresa. Qual o objetivo do Marcon? O Marcon tem como objetivo colocar o cliente para dentro. Ele tem que buscar o cliente, vender e colocar o cliente para dentro da empresa. E vai cair exatamente nas operações da empresa. E quando você cai nas operações, o objetivo é entregar o produto, entregar o serviço de uma maneira mais satisfatória para a empresa e para o cliente. A terceira estrutura que precisa ser bem elaborada é a parte administrativa financeira. A parte administrativa financeira é onde vai retroalimentar toda a empresa. Todo o dinheiro que o cliente entrou, deixou aqui, usou para operações, vai sobrar alguma coisa para retroalimentar a empresa. Não somente o dinheiro, o administrativo, a parte financeira, faz a retroalimentação de estoque, faz a retroalimentação do RH, faz a retroalimentação dos recursos, que é o financeiro, recursos humanos e recursos materiais aqui. Então, o primeiro passo para você deixar a tua empresa no piloto automático é estruturar, elaborar bem essa estrutura. E essa aqui é uma forma simples para você estruturar. Pensa agora aí como é que a sua empresa é no Marcon, quem está aqui dentro no marketing comercial, quem está nas operações, logística, embalagem, envio de produtos, ou então também quem está na parte administrativa financeira do negócio. Olhando essas três circunferências, tem uma coisinha aqui, ó, que elas se conectam ali. E ao se conectar, o que é isso aqui? Isso aqui é o setor de monitoramento. E o que tem nesse setor de monitoramento? Eu estou falando muito de avião, né? E o avião o que tem? Tem um painel de vários indicadores para analisar. Analisar altitude, combustível, pressão, velocidade, peso. Isso tudo, o piloto, o copiloto, olha ali para tomar algumas decisões. As empresas, a gente chama de KPI, KPI, são os indicadores chaves de performance. Então, todo esse painel de indicadores, né, que eu coloquei aqui como setor de monitoramento, você precisa instituir. Então, o segundo passo é achar alguns indicadores chaves de cada setor desse daqui para você monitorar. Não precisa de todos os indicadores. Indicadores é uma coisa, indicador chaves de desempenho é uma outra coisa. Só são alguns que você vai olhar. Eu vou colocar alguns aqui para vocês. No marketing e vendas, a gente pode ter, vou botar abreviado, tá? Vendas, tá? Vendas do dia. É um indicador que você precisa acompanhar. Um outro, vendas acumulado do mês. Como é que tá as vendas acumuladas do mês? Hoje é dia 27. Quanto de vendas nós já fizemos até o dia de hoje, tá? E um outro, vou botar só 3, pode ter mais. Eu coloco aqui o retorno do marketing. O retorno do marketing. Você pega aí as vendas totais da empresa, dividido por todo o que foi gasto com marketing, você acha aqui mais ou menos um número para ver se o marketing está dando retorno. Só 3 indicadores chaves que eu pontuei aqui. Caso eu esteja olhando a estratégia da empresa, diariamente eu vou ficar olhando, eu vou querer olhar esses indicadores aqui. Operações, vamos lá, operações. Nas operações, podemos analisar o tempo de envio dos produtos. Se você tem o e-commerce, esse tempo é primordial. Não sei se vocês estão acompanhando a guerra da logística aí, da Magalu com a Americanas, né? Shopee. Isso é importante, porque o tempo de envio está sendo uma decisão muito importante na hora de compra dos nossos clientes, tá bom? Do consumidor. Outra coisa são devoluções e erros. Eu quero saber se a minha operação ela está errando muito, está tendo muita devolução, está tendo reclamação, está tendo desgasto, né? Um desgasto, cara, que não precisa ter na operação. E o terceiro ponto que eu vou colocar aqui é a satisfação do cliente. Satisfação do cliente. Essa satisfação é para saber que se realmente o cliente está gostando de todo aquele produto, aquele atendimento. Pode colocar uma pesquisa de satisfação, né? Quando o cliente recebe o produto em casa,
ou então um NPS aí para saber se ele indica a empresa para outras pessoas. Então eu coloquei 3 indicadores aqui, 3 indicadores aqui. Agora eu vou colocar no financeiro. O financeiro eu gosto de colocar a geração de caixa diária. Por que geração de caixa diária? Eu preciso saber se todo dia estou ficando negativo ou se eu estou ficando positivo. Hoje, Diego, entrou 5 mil, paguei 3 mil reais de conta, fiquei 2 mil positivo. Ou, hoje, Diego, entrou 3 mil e saiu 5 mil, fiquei 2 mil negativo. Cara, se todo dia estou ficando com caixa negativo diário, negativo, eu vou ficar negativo no mês. Então, esse é um indicador que eu olho todos os dias. O financeiro vai me mostrando todos os dias. Ou então a gente cria um grupo do WhatsApp que ele fica mandando e eu fico avaliando isso. Se você está sozinho, não tem ninguém para trabalhar, você precisa ter uma planilha para você preencher isso no final do dia. Eu também coloco geração de caixa acumulado do mês. Mesma coisa aqui na venda, tá? O que é geração de caixa? Geração de caixa, o que sobra no final do dia, ali no final daquele mês? No dia 27, vendi 100 mil. Beleza, você vendeu 100 mil. Mas isso, quanto está sobrando no caixa? Então, além do caixa diário, é a soma, porque vai ter caixa negativo no dia. Vai ter o dia que você vai pagar seus funcionários, vai ficar negativo. Talvez não vai entrar 40, 50 mil. Só que nos outros meses, ele tem que ficar positivando para no final do mês e no acumulativo do mês ficar positivo. Beleza? E o último indicador aqui, não o último, mas o terceiro indicador, eu analiso muito como é que está o estoque. Porque o estoque, cara, é a parte mais importante, é onde o dinheiro fica mais parado lá. Então é importante o financeiro analisar o estoque. Ah, Diego, eu vou contar o estoque todos os dias? Não há necessidade. Só que se você tiver um sistema, um RP, tá? Um sistema, tem vários ERPs aí no mercado que controlam o estoque, você com 2 cliques, você consegue pegar o quanto de estoque que você tá na tua empresa diariamente. E você percebe que ali é um dinheiro que está parado. Então você precisa identificar como é que está esse estoque. Então, ao montar isso aqui, gente, a primeira etapa é a parte de gestão da empresa. Você vai precisar instituir um modelo de gestão da empresa. E esse é o modelo de gestão, um modelo de indicador. E ao instituir um modelo de gestão, você vai precisar uma segunda perninha, que eu vou chamar aqui, de líderes, liderança. Você precisa desenvolver líderes fortes dentro da empresa para monitorar essas áreas aqui. Um exemplo disso é a equipe, né? O avião tem as aeromoças, que uma toma conta da alimentação, a outra dá instrução lá de abrir a porta de emergência, o outro fica responsável de cuidar do piloto e do copiloto como fosse uma secretária. Então os líderes, a equipe. Então, o primeiro ponto para analisar é o modelo de gestão, distribuição das áreas, indicadores. O outro ponto, liderança. E aqui você começa a colocar os líderes, né? Os gestores, os líderes. Então você bota aqui o líder daqui, você coloca um líder aqui e você coloca um líder aqui. Isso eu estou explicando para vocês, mas isso aqui eu aplico nas minhas consultorias, na minha empresa tem isso aqui. Eu tenho um responsável administrativo, que mexe com o financeiro, o responsável das operações e um responsável também do comercial, que está muito atrelado a um marketing terceirizado. Então a gente está fechando esse ponto. Então precisa de uma liderança forte. E para você ter uma liderança forte, é a reunião semanal olhando esses indicadores. Eles precisam mostrar para você como é que está esse indicador. E aí você começa a trabalhar a cultura da empresa, que é o terceiro ponto. Você institui uma cultura de performance. Você coloca uma cultura de análise de número, de indicadores, com uma liderança forte, atrelada, talvez uma bonificação a essa liderança. Então, só para vocês terem uma noção, esse plano para instituir o piloto automático na sua empresa, ele precisa ser elaborado. E isso daqui é o início de uma elaboração, onde você precisa colocar uma gestão, você precisa treinar algumas pessoas para ser responsável de setor e você também precisa instituir uma cultura, um comportamento. Cultura empresarial é um comportamento forte para a tomada de decisão através dos números. Então, eu sou Diego Siciliano, da maior escola de e-commerce do Brasil. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo. Então, se você gostou, só curtir, compartilhar com os empresários que você conhece. E se tiver alguma dúvida, pergunta aqui no comentário que eu vou responder todos vocês. Um abraço!